Shalom, você está no canal Bessorá e hoje nós vamos retomar aqui nossos vídeos, dando continuidade inclusive ao vídeo passado, que relatava sobre o encontro de Shaul com o Senhor Yeshua, um momento que foi um divisor de águas na vida de Shaul, um momento que ele passou de perseguidor a perseguido. Agora que ele se torna um servo do Senhor Yeshua, ele estava sofrendo perseguição por causa do Salvador. E o Senhor confiou a ele uma missão, um objetivo de vida. É interessante isso, que na vida dos servos de Elohim, quem estabelece, quem fixa os seus alvos é Elohim. E isso a gente precisa aprender para não vivermos dentro daquela ideia de que o Senhor tem que fazer as nossas vontades, satisfazer os nossos desejos. Não é para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para cumprir a sua vontade e a sua vontade, o seu plano é o melhor para nós. Nós vamos nos enriquecer com experiências maravilhosas, vamos crescer, vamos amadurecer quando nós nos colocarmos aos cuidados do Senhor para executarmos a sua vontade. E Shaul fez assim, ele se tornou um anunciador, o Senhor disse para ele, eu te porei por luz entre os gentios, e de fato, ele foi chamado para esta missão, e na sua segunda viagem missionária, quando o Senhor revelou para ele que ele deveria pregar em Macedônia, que era uma província romana, ele chega à cidade de Filipos. Foi a primeira cidade da Macedônia que recebeu a palavra, recebeu a mensagem do anúncio do reino do Senhor Yeshua. E Shaul e seus companheiros, quando chegaram nesta cidade, tomaram uma primeira providência. E que providência foi esta? Buscar um lugar de oração. Quem tem um objetivo fixado por Elohim, quem está firmado neste propósito de alcançar este alvo, este objetivo, vai também recorrer constantemente à oração. Então ele chega naquela cidade e vai procurar um lugar de oração. Ele sai, era um dia inclusive de Shabat, um dia em que os judeus não fazem obras, serviços, trabalhos, então ele vai para fora dos muros da cidade e, encontrando ali algumas mulheres, começa a falar do Senhor Yeshua, da palavra. Uma dessas mulheres se chamava Lídia e ela estava atenta ao que Shaul dizia. Ela recebe aquela palavra e a salvação entra na sua casa, né? E maravilhoso quando você está sendo guiado por Elohim e o fruto aparece porque o Senhor confirma a sua palavra. A partir de então, Shaul e os seus companheiros continuam naquela rotina de oração, buscando sempre a direção do Eterno, mas algo vai acontecer diferente, justamente para impedir que o objetivo de Elohim fosse alcançado. Uma mulher que tinha o espírito de adivinhação vinha gritando atrás de Shaul e dizendo que eles eram servos do Elohim Altíssimo. Isso está registrado lá em Atos capítulo 16, versículos 16 e 17. Diz assim: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Shaul e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Elohim Altíssimo. Se fosse qualquer pregador, Shaul já estava todo cheio de pompa, dizendo, tá vendo? Aí até a mulher adivinhadora está declarando que nós somos servos do Elohim Altíssimo. Mas Shaul já estava ficando incomodado com aquilo. Eles estavam indo para o lugar de oração e aquela mulher com um espírito maligno perturbando. Não era desta forma que a pregação, que a mensagem da salvação ia alcançar as almas. Então ele repreendeu aquele espírito maligno e isso vai causar aí uma grande tribulação a ele e a Silas especificamente. Os senhores daquela mulher, que tinham grande lucro com aquele espírito de adivinhação, ficaram furiosos, porque agora a mulher se tornou agora uma pessoa sem capacidade de fazer aquelas adivinhações. Levaram Shaul e Silas aos magistrados da cidade. Eles foram açoitados, foram presos, e a ordem que foi dada ao carcereiro é que mantivessem eles em segurança. E por isso o carcereiro colocou eles no tronco, para que eles não tivessem realmente
como escapar daquela prisão. Olha o que acontece com os homens que estavam buscando um lugar de oração. Sofrimento, perseguições. Por que isto? Para impedir que a palavra do Senhor alcançasse mais vidas. E qual vai ser agora a providência de Shaul diante de tudo isso? Puxa, eles chegaram ali segundo a direção do Senhor. O Senhor mandou que eles fossem para a Macedônia. Foram buscar um lugar de oração, inicialmente alcançaram a salvação de Lídia, mas agora estavam sofrendo uma perseguição brutal, nem direito a um julgamento eles tiveram, foram parar numa prisão. Onde é que estava Elohim nesta hora? Não era este o pensamento que estava na mente de Shaul e de Silas. Eles estavam preparados para enfrentar lutas, enfrentar adversidades, enfrentar açoites, sofrimentos, para cumprir o plano de Elohim nas suas vidas. Quando eles estiveram ali na prisão, o versículo 25 do capítulo 16 de Atos diz assim: perto da meia-noite, Shaul e Silas oravam. Que coisa linda, né? Se o maligno desejava, com toda essa situação, impedir que Shaul e os que estavam com ele, Silas no caso, fossem impedidos de orar, que mediante aqueles sofrimentos eles passassem a reclamar ao invés de clamar ao Eterno, o adversário não foi vitorioso, porque Shaul e Silas, apesar das dores dos açoites, apesar da condição adversa, apesar de estarem presos num tronco, nem terem sido julgados, apesar de tudo isso, eles oravam. E mais do que isso, oravam e cantavam hinos a Elohim. Que coisa extraordinária. E o que acontecia ali naquela prisão? Os outros presos os escutavam. O texto continua e diz assim: de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Que coisa extraordinária vai acontecer aqui, mediante a oração de Shaul, e naquele momento em que eles estavam cantando ao Eterno. Os presos que estavam ouvindo, naturalmente perceberam que não estavam diante de quaisquer homens. Eles viram que Shaul e Silas, pelas suas orações, pela sua devoção ao Eterno, estavam sendo socorridos naquela prisão. O carcereiro, vendo que as portas estavam abertas, as prisões estavam soltas, ele entra em desespero, diz aqui o versículo 27, acordando o carcereiro e vendo as portas abertas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. E olha a intervenção de Shaul. Shaul ainda está preocupado com o carcereiro. Shaul clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Shaul e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Yeshua, o ungido, e serás salvo tu e a tua casa. Perceba que o Senhor, com tudo aquilo, tinha um objetivo. A gente até não pode se deixar enganar a respeito do motivo pelo qual aquele terremoto sobreveio sobre aquela prisão. Aquele terremoto veio com que intenção? Era para promover a fuga de Shaul? Nós vamos ver mais adiante que não. Aquele terremoto veio para mostrar, tanto aqueles presos, quanto ao carcereiro, que quem tem o domínio sobre os céus e a terra, quem tem o controle de todas as coisas, é Elohim, é o Senhor Yeshua. E nós vemos isso até na intervenção de Shaul em favor do carcereiro. Ele disse: olha, não te faças mal, todos estamos aqui. Como Shaul ia exercer o controle sobre todos aqueles prisioneiros? Como é que ele ia ter esta autoridade e como é que ele ia garantir pela força que nenhum deles ia escapar, ia sair correndo por aquelas portas, já que eles não estavam presos pelos grilhões? Como é que ele ia ter esta autoridade? Ora, meus queridos, os presos tinham a percepção do que tinha acontecido naquele momento. Eles sabiam que pela oração, pela devoção, os cânticos que estavam sendo entoados ao Eterno, houve aquele terremoto. Elohim resolveu dar um passeio na terra
E aí as portas se abriram, as prisões se quebraram, mas os presos ficaram também atemorizados. Quando Shaul falou, estamos todos aqui, quem é que iria se atrever a sair correndo daquela prisão? O próprio carcereiro entrou todo trêmulo, percebendo que aquilo não estava mais em seu poder manter aqueles presos naquele lugar, e ele pede, o que eu vou fazer para me salvar? Que coisa linda, extraordinária. O objetivo que Elohim tinha para realizar naquela cidade incluía também a salvação daquele homem. A libertação de Shaul e de Silas vai se dar no dia seguinte, depois de terem as suas feridas lavadas, porque o carcereiro recebeu a palavra, depois lavou ali os seus ferimentos, tratou deles, pôs uma mesa também para eles se alimentarem. Ao amanhecer o dia, os magistrados mandaram soltar a Shaul e a Silas. E agora eles tinham essa experiência extraordinária, vendo que o próprio Elohim veio em socorro deles. Não para que eles saíssem daquela prisão fugidos, não, mas para que naquela prisão eles pudessem realizar a obra que eles foram designados para realizar, que era pregar a salvação em Yeshua. E aquele carcereiro, que tinha o objetivo de mantê-los presos, ele agora estava sendo alcançado pela palavra. Precisamos também viver as nossas experiências com o Senhor. Se nós atendermos ao seu objetivo e se nós nos dedicarmos a orarmos constantemente, a fim de estarmos preparados a dar os passos acertados e ver que Elohim nunca nos abandona. Eu vou ficando por aqui, deixo essa mensagem para você. E também um convite para você acessar o nosso site. Lá você vai encontrar as nossas informações de contato e também as nossas redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais. Eu desejo que o Senhor Yeshua vos guarde com a sua paz, com o seu shalom, e que Elohim te abençoe.